Contar para vocês que a gente faria uma pauta ao vivo aqui com ele, já vou apresentando para vocês, o Dr. Saulo Nader, que é neurologista. A gente faria uma pauta aqui no estúdio, ao vivo, com uma dinâmica muito legal, mas a gente vai manter a mesma dinâmica, tudo bonitinho, só que hoje ele vai entrar por Skype, porque o doutor foi muito gentil, respeitoso, estava aí com alguns sintomas, né, doutor? Uma gargantinha um pouquinho, né, pegando, né, um pouquinho de tosse e tal, e ele falou, não, prefiro não ir pessoalmente, e a gente agradece e muito, mas a gente vai fazer a pauta, porque a pauta é importantíssima. A gente vai falar de tontura. Tontura é tudo igual? Eu acho que não, né, doutor? Bem-vindo! Olá, obrigado. Tudo bem? Obrigado, carinho do convite. Tudo bem? Tá se sentindo bem, doutor? Alguns sintomazinhos gripais, não sei ainda se é influenza ou Covid, mas achei de bom tom não colocar ninguém em risco por segurança. Sempre bom pecar por excesso. Não, você está certíssimo, principalmente porque a gente sabe que o aumento aí está ocorrendo, mas tenho certeza que vai ficar tudo bem. E eu te agradeço a sua disponibilidade em poder realizar a pauta junto com a gente por Skype. E claro, vão chegar perguntinhas do público, afinal a gente está ao vivo no @VocêBonitaTV, viu, doutor? Obrigado o convite, né? E super importante essa pauta, a gente sabe que é um tema muito pouco conversado na mídia e a gente tem que trazer isso, a gente tem que falar mais de tontura, de labirintite, né? A gente vai ver que não é bem assim, porque você de casa, que tá vendo a gente, saiba que 3 a cada 10 pessoas pode ter tontura em algum momento da vida. Então você que tá vendo a gente pode ser pego por uma chata de uma labirintite ou conhece pessoas, amigos, parentes que têm tontura. Então é uma pauta super legal, hein? Vai estar bem legal. E olha, é interessante já essa sua colocação inicial, a gente vai começar com a dinâmica daqui a pouquinho, mas essa questão do labirintite virou um diagnóstico meio que para toda e qualquer tontura ou desconforto que a gente possa sentir. E, de fato, isso acaba até deixando um tratamento que poderia ser efetivo muito mais difícil e complicado, né? Perfeito, né? Labirintite é a palavrinha que pegou, né? Uma palavrinha que caiu na moda, se repete ela, né? Tanto profissionais de saúde como público geral, e ela se arraigou. Mas qual que é o problema, né? Qual que é o grande X aqui da questão? Por trás do que está sendo chamado labirintite por aí, a gente tem mais de 40 doenças diferentes. E cada doença, a gente vai comentar bastante de algumas delas, tem um tratamento totalmente diferente. Então, quando eu alcunho tudo de labirintite como se fosse tudo a mesma coisa, eu posso estar errando no tratamento. Então, você que está em casa, não tem problema se falar labirintite, é a palavra que todo mundo entende, mas você tem que ter consciência que, né, o próximo passo agora é desvendar qual é a verdadeira doença por trás do que está sendo chamado em mim labirintite, para assim eu ganhar um tratamento correto. É isso aí, doutor. Vamos falar de todos eles. Então, vamos começar com o primeiro. Eu adorei essa brincadeira que a Juju pensou pra gente conhecendo. E quando a gente olha, assim, os círculos, é algo que já dá um pouquinho de vertigem. Então, eu vou tirar o primeiro aqui, ó. E a gente vai falar de VPPB. É uma doença, então, doutor? Então já começa aqui o primeiro conhecimento para vocês, né? Vocês vão se deparar agora com nomes esdrúxulos, hein? Só nomes estranhos, que provavelmente você de casa nunca ouviu falar, mas são os verdadeiros nomes das doenças chamadas labirintite. VPPB, olha que nome estranho. Vertigem posicional paroxística benigna, a gente abrevia para VPPB. É um nome super difícil, vira um nome menos difícil, mas ainda difícil. O que é VPPB? Olha que loucura. Dentro do nosso labirinto, que é essa pecinha aqui, esse ossinho, fica dentro do ouvido. Lá no miolo do nosso labirinto, a gente tem cristais. Vou pegar aqui um labirinto transparente. Lembrar que o labirinto é pequenininho, cabe num dedal e capta o movimento que o nosso corpo faz. Então, se eu olho para cima, para baixo, se o elevador está subindo ou descendo, o carro andando ou não, quem está avisando o meu cérebro é o labirinto. Tá. Então, assim como o olho capta imagem, nariz capta cheiro, o labirinto capta movimento. E eu gostei da sua ilustração, viu? Obrigada. Tá bem legal para o público. Legal. O aparelho. E aí, ó, dentro do labirinto, no miolo dele, né, imaginando um labirinto transparente, ele tem um líquido dentro e no miolo eu tenho cristalzinhos. Pequenos cristais microscópicos, né, milhares, aqui eu tenho só alguns a título de demonstração. E aí, olha que loucura.
do nada, um belo dia, existem alguns motivos para isso, ou às vezes ao acaso, esses cristais eles saem do lugar lá de dentro e correm para os canais do labirinto onde não deveria ter cristal nenhum. E aí isso irrita o labirinto de uma certa forma que, quando a pessoa, por exemplo, olha para cima, o cristalzinho arranha lá dentro, quando a pessoa vira na cama, na hora que ela está deitado, o cristalzinho arranha lá dentro, gerando vertigem. Puxa. Sensação das coisas girando ou virando, ou rodando, ou balançando, que dura ali alguns segundos a minutos, uma doença super incômoda. E, por curiosidade, é a vertigem que mais acontece, é a principal causa de vertigem. É a mais comum. E aí, a mais comum. Estatisticamente falando, a primeira causa de vertigem vai ser a VPPB. Então, imagina você de casa, quantas labirintites tem por aí, que na verdade é VPPB. Agora, você quer a mágica maior, calma, que ainda a cerejinha do bolo tá para vir. O médico, depois do diagnóstico, fisioterapeuta ou fonoterapeuta treinados para isso, fazendo manobras no próprio atendimento, e até hoje em dia por teleatendimento, com a pessoa, o médico consegue varrer esse cristalzinho de volta para o lugar e voilá, resolve o problema. Então esse é parte do tratamento, a manobra? O tratamento é manobra, é uma doença que a gente não precisa de remédios e sim de manobra, 90% de chance de na primeira tacada resolver o problema, a pessoa sair sem tontura do consultório. Tem até uma imagem ilustrativa, né, mais ou menos como que é a manobra. Não reproduzam em casa, tá? Tem que ser feito por um profissional experiente, né, te auxiliando. Mas só para vocês entenderem, né, manobras é um conjunto de movimentos sequenciais que a gente vai fazendo com a cabeça e com o corpo da pessoa, para com isso varrer o cristalzinho de volta para o lugar que ele não deveria ter saído. Daqui a pouco vai mostrar bem. Muito legal. E o legal, médico identifica por esses movimentos dos olhos, né? Ó, a manobra é mais ou menos isso, uma delas, tá? São várias, essa é a manobra de Epley. Dr. John Epley, médico americano, morreu em 2019, inventou essa manobra em 1992 e né, uma das mais consagradas que a gente usa até hoje. E doutor, agora até te fazendo uma pergunta, a gente vai abrir aqui as outras doenças, pensando na questão desses diagnósticos. Todos eles são feitos através dessas manobras ou eles incluem outros exames também laboratoriais? A anamnese, né, a entrevista médica, ela é muito valiosa para o médico conseguir distinguir qual que é o tipo de tontura que a pessoa tem. Afinal de contas, tontura é subjetivo, né? Cada pessoa vai vivenciar, vai perceber, vai ter a experiência de tontura diferente. Então, o médico ele tem que ter essa habilidade, esse traquejo, esse ouvido, essa sensibilidade para escutar isso tudo e conseguir decifrar qual é a tontura. Depois, com o exame neurológico, onde a gente coleta vários dados, né, não só as manobras de teste, mas outras etapas do exame, a gente normalmente consegue chegar no diagnóstico. Então, os exames complementares, eles até são usados, mas confesso que para uma minoria de casos. É mais para um tira-teima, para uma dúvida a mais, ou para corroborar, para confirmar alguma coisa que o médico já tem em mente. Perfeito. Então, às vezes, a gente usa ressonâncias especiais do labirinto, às vezes tomografia especial do labirinto, às vezes otoneurológico, que é um exame que tem várias etapas, que registra o movimento dos olhos, entre outras coisas, VRIT, né, entre muitos exemplos. Perfeito. Mas uma boa anamnese, uma boa entrevista médica, um bom exame, normalmente já dá o diagnóstico, né, definitivo, ou pelo menos uma boa ideia do que a gente está lidando. Tá aí. Vamos para a próxima, então. Vou abrir esse aqui que já está ao lado, ó. Cinetose. Outra doença, então. Eram estranhos, hein? Lembra que eu falei que os nomes eram estranhos. Eu até gosto mais do nome inglês dessa doença, que é o motion sickness, né? A doença ou enjoo do movimento. O que que é? Aquelas pessoas que passam mal dentro do carro, do ônibus, do metrô, do avião, que ficam nauseadas, que ficam mareadas, atordoadas, às vezes pálidas, às vezes sudoreicas, né? Suam muito. Normalmente isso começa um tempo depois da viagem começar, e em especial viagens turbulentas, né? São Paulo com a buraqueira, descendo ou subindo serra, né? Com as curvas, né? Muito fechadas. É muito comum, muito mais comum na infância, começando ali na casa dos 6, 7 anos de idade. Algumas crianças continuam na vida adulta, a maioria melhora na adolescência,
E alguns adultos azarados não tinham na infância e começam a ter na vida adulta. Puxa Então, vida. cinetose é uma doença bem chatinha, né? Bem incômoda, É, em especial para aquelas pessoas que dependem de condução de longa distância todos os dias, né? Então, imagina uma pessoa que do trabalho tem que pegar 1 hora de metrô todo dia, chega zureta, né? Chega com tontura no trabalho. E é uma extremamente doença que sim, desconfortável e às vezes incapacitante, né? Porque esse enjoo exato. é terrível, né? Exato, porque constrangedor, né, que você passa mal no ambiente público, todo mundo te vê e tal, e incapacitante no sentido que depois que você sai do veículo, às vezes pode levar horas para você voltar ao normal, isso, né, Sim. atrapalhando seu desempenho laboral, seu desempenho em vida pessoal. Muitas vezes a pessoa está evitando viagens, né, lazer, para não ter o incômodo da tontura. E sim, cinetose, ela tem tratamento. Existe fisioterapia específica, né? A gente chama de fisioterapia vestibular, que vai treinar o sistema do labirinto e do cérebro Aham. para conseguir blindar a pessoa disso. Existem diquinhas comportamentais para a pessoa adotar dentro do veículo. Então, por exemplo, evitar de ficar nos bancos de trás, evitar de olhar as paisagens, né? Árvores, pessoas, placas, olhar sempre ao longe, não mexer no celular ou ler e tudo mais. E se ainda assim isso tudo não resolver, existe tratamento mais a longo prazo, um tratamento, vamos dizer, de recalibragem química do cérebro, o Aham. defeito ele está lá no cérebro, para não deixar que esse incômodo atrapalhe tanto. Muito Então bom. temos sim, né, tratamento para cinetose, normalmente é um tratamento que funciona super legal. Eu vou abrir o próximo, doutor. Vou lá e já volto para a gente continuar. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @vocêbonita.tv. Vamos discutir também quais são aquelas doenças que precisam de tratamento medicamentoso, né? Doença de Perfeito. Meniere. De todos que a gente Doença, estava falando, era essa que eu conheci. Você me conta já já, doutor. Vou lá e já volto. Vamos lá, doutor. Doença de Meniere. Essa eu conheço. E o diagnóstico, muitas vezes, demora um pouquinho e a pessoa acaba tendo um prejuízo durante um período até descobrir, né? Porque tem alguns gatilhos envolvidos. a doença de Meniere é assim, né? Lembra que eu falei que dentro do nosso labirinto eu tenho um líquido, né? Então, olhando esse labirinto transparente, tem uma água lá dentro chamada endolínfia, não precisa nem saber o nome. Quando esse líquido se acumula em excesso, eu tenho uma espécie de pressão alta do meu labirinto, Aham. e isso vai gerar, né, de tempos em tempos, crises de vertigem intensas, com muita duração, pelo menos 20 minutos, mas não raro, durando horas, às vezes até dias, e junto, fenômeno auditivo, né? Essa é a chave do Meniere. Junto com a crise de vertigem, a pessoa tem apito no ouvido, chiado, zumbido, ou pressão, pressurização, aperto. Então, ela tem, né, uma labirintite com zumbido. E ao longo do tempo, dos anos, né, aparece um zumbido crônico que se perpetua e pode ter perdas de audição ao longo do tempo. Olha. E aí, aqui sim, né, a gente tem todo um arsenal terapêutico medicamentoso, remédios modernos, seguros, onde a gente consegue, né, equilibrar a produção do líquido do labirinto para não deixar que essas crises de pressão alta aconteçam e logo que a pessoa não tenha crise de vertigem ao longo do caminho. E legal essa sua fala, né, que não só a Meniere, mas a maior parte das doenças que geram tontura, elas demoram muito para ser diagnosticadas, né? Isso é um problema do mundo inteiro. Por quê? Porque faltam especialistas, né? Somos raros, somos muitos poucos especialistas no mundo, poucos médicos, profissionais de saúde se dedicam ao estudo mais aprofundado, né? Dedicam a carreira à tontura. Então, os casos mais simples, logicamente, né, claro, e que bom, né, a maior parte dos médicos resolvem. Casos um pouco mais rebuscados, que saem um pouquinho mais do arroz com feijão, normalmente, né, meses, às vezes anos, não raro, né, eu pego pessoas com décadas de diagnóstico, né, sem ter, né, um tratamento preciso, sem ter o diagnóstico, né. Doutor, mas a gente está falando de doença autoimune, nesse caso, até falando de outras, eu vou abrir mais uma aqui, ó, que é lipotimia. Tem alguma relação autoimune? A lipotimia, não. A Tá. doença de Meniere, né, voltando lá atrás, ela pode ter um fundo alérgico e raramente pode ter também um fundo imunológico, Tá. né? Só para deixar isso registrado. Aham. A lipotimia, né, ou lipotímia, aqui a gente sai do sistema vestibular, que é o sistema do labirinto. O sistema do labirinto chama sistema vestibular e não Tá. tem nada a ver com prova de faculdade. A gente sai desse sistema, aqui a gente vai para o sistema pressórico. Então, olha só, a causa da sua tontura, às vezes, não está no labirinto.
A sua labirintite, na verdade, é um problema de pressão. Então, a lipotímia ou lipotimia são quedas transitórias de pressão que geram uma tontura do tipo quase desmaio, aquela sensação, né? Todo mundo conhece. Tá. Quando levanta rápido, às vezes, dá aquela escurecida na visão, a cabeça fica meio estranha, parece que vai cair, mas não cai, dá um mal-estar geral e dá algum tempo passa. Isso pode acontecer, né, de vez em nunca, às vezes, tudo bem, vai ser normal, mas tem pessoas que isso acontece a todo momento, e às vezes não só levantando rápido, mas em qualquer momento, esforço físico, em locais abafados, quando passa estresse. O defeito, ele está no reflexo neurológico que controla a pressão arterial, ou então no coração, alguma doença cardiológica mais grave, gerando quedas de pressão, e aqui sim também o tratamento vai ser totalmente diferente. Eu não sei se vocês de casa estão reparando, né? A gente falou de uma doença que trata com manobra, outra que trata com fisioterapia quase exclusivamente, outra que trata com remédio e outra que o problema está no coração. Então, aquela lógica, né, de que tudo é labirintite, vou dar lá um Dramin, um Labirin, um Vertix, os remedinhos clássicos para labirintite. E o negócio só avançando, né? E nunca melhora, né? Então, você de casa não se automedique jamais. Ah, vou usar porque minha tia usou e melhorou e tal. Jamais. Procure um médico, procure ajuda médica. Verdade. Doutor, vou colocar já uma perguntinha do público para você. Quem escreveu para a gente na tela? Olha lá. Lu, obrigada, um beijo. Sofro com vertigem, principalmente quando passo nervoso. É normal? Esse link do emocional com as doenças geradoras de tontura, ele é total, né? Então, qualquer doença que gere tontura, ela pode descompensar frente a estresse. Mas tem uma que vale citar, né, que é a TPPP, são nomes estranhos, que é a vertigem fóbica, que era o nome antigo, ou tontura perceptual, a TPPP, T de tatu, P de pato 3 vezes. Essa é uma doença, né, que tem um link muito grande com ansiedade ou com depressão. Tanto no sentido da ansiedade ser o gatilho gerador, quanto o contrário. Às vezes a tontura ela é tão incômoda e tira tanta qualidade de vida da pessoa que a pessoa ela cai num estado de pânico, ansiedade, depressão reativa à tontura. Aqui é uma tontura crônica, imagina você aí, tem uma tontura 24 horas por dia, todos os dias da semana, uma tontura difícil de contar, de verbalizar, as pessoas não acham palavras, né? Não acham jeitos de contar para as pessoas e para o médico. E é uma tontura que piora em ambientes com muitas cores, com muitas luzes, com muita informação visual, tipo num shopping, num mercado, num local com muita multidão. E é uma doença que gera instabilidade, insegurança para caminhar. A pessoa tem medo de cair, porém nunca caiu, mas ela tem que se apoiar diversas vezes e tudo mais. Uma doença bem complexa. Mas nesse sentido, até nesse caso, doutor, é importante que a gente está falando aí dessa questão emocional, a gente está num momento coletivo muito complicado e que cada vez mais, eu sei porque, pegando pergunta do público aqui diariamente, cada vez mais a gente sente que o público e as pessoas estão sim com essa questão emocional prevalecendo e aparecendo outros problemas por causa disso. Então, nesse caso, muitas vezes são pessoas que fazem todos os testes, todos os exames e não conseguem chegar a um diagnóstico, porque muitas vezes está associado diretamente a emocional? Exato, né? E aí, querendo ou não, né, poxa, muitas vezes essas pessoas elas acabam sendo vítimas de preconceito, né? Isso não é nada, é só emocional. Não. Se é emocional, isso é um problema, isso tem que ser visto e tem que ser dado o valor devido e o tratamento correto, assim como qualquer outro problema. Verdade. E essas tonturas que têm um link muito grande com o emocional, normalmente as pessoas elas até cansam de contar, elas se sentem tão constrangidas e tão desvalorizadas, né, tão vítimas de preconceito, que elas até se isolam, elas param de contar e passam a sofrer em silêncio, porque elas não raro escutam, isso é frescura, isso não é nada, se esforça que vai passar, uma labirintite não é para tanto, porque não é em você que está falando, né? Porque quem sente tontura sabe o quão terrível é, o quanto que destrói a nossa qualidade de vida. Sem dúvida. Vou abrir nossa última doença, então. Olha lá, vamos fechar com vertigem visual. Ótimo, essa eu até citei, né? Então, só, né, o sistema vestibular. Eu tenho o labirinto, o nervo do labirinto, que é o fiozinho que liga o labirinto ao cérebro. E lá dentro do meu cérebro, né, em especial aqui atrás, na nuca, eu tenho o cerebelo e outras áreas que são as áreas centrais desse sistema que controla equilíbrio e coordenação. Legal.
Vamos imaginar que eu tive um bug aqui, aconteceu um bug químico, um desequilíbrio químico, uma descalibragem de moléculazinhas químicas do meu cérebro nessa região. Serotonina saiu do lugar, noradrenalina saiu do lugar. Eu tenho um grupo de algumas doenças que podem acontecer gerando tontura. Uma delas é o visual vértigo, vertigem visual, traduzindo, que é o quê? São pessoas que elas sentem uma tontura estranha, um incômodo terrível, em ambientes com muita informação visual. Até citei lá na vertigem fóbica, que é um dos itens da vertigem fóbica, mas às vezes a vertigem visual acontece sozinha, às vezes ela acontece com vertigem fóbica, às vezes ela acontece com migrânia vestibular, que é uma enxaqueca que gera labirintite, gera tontura, às vezes ela acontece em outras doenças. Então imagina a pessoa que vai num shopping, num mercado, né, numa multidão, numa igreja, em locais amplos, como por exemplo estacionamento, um aeroporto, e elas ficam extremamente desconfortáveis, né? A sensação estranha na cabeça, difícil de definir, cabeça oca, estranha, pesada, diferente, né? Uma sensação às vezes de instabilidade, de insegurança para caminhar. Muitas vezes as pessoas tendo que abandonar os afazeres, sair daquele ambiente, porque não toleram estar ali. Perfeito, doutor. Eu vou te agradecer e, claro, te convidar a voltar ao vivo. Aqui, ao vivo estamos, né, pessoalmente, junto com a gente para falar mais do assunto, que eu tenho certeza que o assunto realmente ajuda muita gente e para as pessoas também entenderem que não é normal e que tem sim que buscar ajuda e ter a resposta. Olha quantas doenças, gente, estão associadas. Eu vou deixar o contato do doutor para vocês, é o @doutor por extenso tontura. @doutor por extenso tontura. Lá no Instagram vocês já conseguem falar com ele. Neurologista, doutor Saulo Nader. Muito obrigada, doutor. Melhoras, tenho certeza que vai dar tudo certo. Depois manda a notícia aí pra gente, tá bom? Obrigada, abraço, viu? Pessoal. Um beijo pra você. Obrigado, carinho do convite. Até a próxima, obrigada. E ó, parabéns, equipe, porque ele tá lá, a gente tá aqui e o assunto desenvolvido perfeitamente.